Beleza. Foi. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rubens e eu vou apresentar aqui para vocês meu trabalho de graduação final aqui. E o trabalho, ele consistiu, o tema dele, né, foi sobre adicionar a capacidade de simulações de modelos sistêmicos no Capella, né? Então, é isso que a gente vai falar aqui agora. Bom, a motivação para esse trabalho surgiu de três pontos principais, né? Primeiramente, em que a gente tinha no Capella, né, sistemas muito complexos, em que a gente precisava simular aqueles sistemas, né, através de máquinas de estados. Enfim, sistemas muito complexos, era muito difícil fazer isso manualmente, né? Outro ponto também foi a importância de simulações, né? Uma vez que esse tipo de abordagem possibilitava que modelos, né, fossem avaliados, né, de uma forma melhor e submetidos enfim, a revisões, a intensas revisões, né? E também por conta da dificuldade de encontrar uma ferramenta desse tipo no mercado, né? Uma vez que a gente procurou enfim, e que era difícil encontrar uma ferramenta e as que existiam eram muito caras, né? Então foi por conta desses pontos aí que a gente decidiu começar esse trabalho. E tudo começou, né, com uma hipótese que era é, a partir da criação, né, de uma extensão do Capella em Python, né, a partir disso, é, nós conseguiríamos simular modelos, né, através da lógica de máquinas de estados, né? Então, a gente construiria no Capella máquinas de estados a respeito de modelos, é, e criando uma extensão em Python para realizar essas simulações, né? Essa é a nossa hipótese aí, né, de a partir da extensão conseguir simular os modelos, né? De forma que o nosso objetivo era permitir a simulação de modelos, né? Ao final desse trabalho, nós deveríamos estar conseguindo simular modelos, né? E através, né, da lógica de máquina de estados, né? Com, né, uma extensão feita para esse software é, criada em Python, né? Então, para começar, né, a gente vai trazer uma revisão bibliográfica aqui a respeito dos diversos conceitos que envolvem o nosso trabalho. Bom, primeiramente, né, a metodologia baseada em modelos, né, de engenharia de sistemas. Essa metodologia ela é a base para o nosso trabalho, e ela consiste em três pontos também, coloquei aqui, né, que é conseguir representar modelos, né, de uma forma simplificada, visual, né, que permita o fácil entendimento daquele sistema, né, e não só, né, para visualização, né, mas também para entendimento, para manutenção, né, e uso enfim, desses modelos. Além disso, também ela possibilita abstrações, uma vez que a gente consegue abstrair sistemas complexos em modelos que são facilmente visíveis, né, e também ela permite a verificação, né, que seja fácil observar as relações, comportamentos, arquiteturas, né, ela permite uma maior facilidade também em validações também do nosso modelo. Então, são esses pontos que fazem essa metodologia ser tão interessante, né, enfim, para nós e para a engenharia de sistemas. E que a gente tem um exemplinho, né, de como essa metodologia reúne, né, diversos fatores, né, por exemplo, a gente tem aqui uma figurinha que mostra, né, um modelo, né, que consegue tanto abordar a parte de software como elétrica, né, e diversos outros pontos, mostrando que esse tipo de metodologia, é, enfim, ela consegue abstrair realmente, né, os sistemas complexos. E, além disso, né, vale ressaltar também que ela não é uma metodologia qualquer, né, existe uma linguagem para expressar esses modelos, né, inclusive que é uma linguagem que o Capella usa, né, então você não pode fazer modelos de qualquer jeito, né, não pode, é, enfim, existe uma, uma linguagem a ser seguida, né, para a representação desses modelos, tá? Bom, outro ponto também importante, né, que é a capacidade de revisão desses modelos, né, uma vez que como a gente já falou, eles são muito visíveis, né, e de fácil entendimento, né, eles permitem que seja efetuada uma análise sobre eles, uma análise muito mais, muito mais interessante do ponto de vista de proposição de melhorias e correção de erros, né, e de avaliação, né, dos comportamentos daquele sistema, né. Então, enfim, então
um dos pontos principais da metodologia baseada em modelos é a gente conseguir analisar esses sistemas, né, e verificar e, enfim, criticar esses sistemas a partir dessas análises, né, de uma forma muito mais fácil de se fazer, né, dado que os modelos já são muito complexos, tá? É, outro ponto também importante ressaltar são os state charts, tá? Enfim, a gente trabalhou em cima disso nesse trabalho, né, que consistem basicamente em juntar diversas máquinas de estados, né? Então é, eles os state charts combinam máquinas de estados de alto nível, né, para criar máquinas de estados desculpa, combinam máquinas de estados de baixo nível para criar máquinas de estados de alto nível, né? Então, três pontos também se fazem muito importantes aqui, né, que é primeiro ponto, né, que é esse de juntar máquinas de estados de baixo nível, criando máquinas de estados de alto nível, né, que é como a gente lida com a complexidade por meio dos state charts, tá? Outro tópico importante também aqui, né, que é as máquinas de estados em si, né, uma vez que elas é, são a base, né, para a criação dos state charts, né, e que consistem em estados, né, em que ocorrem transições entre esses estados, e enfim, juntando essas máquinas de estados, né, a gente consegue construir state charts que compilam, né, toda a complexidade ali do nosso sistema de uma forma, é, enfim, de uma forma que faça sentido. E também, né, outra coisa muito interessante é que esses sistemas eles possibilitam, né, uma descrição ali formal, né, de máquinas de estados, né, de forma que existe uma linguagem, né, para descrever esses sistemas e de forma que eles podem ser entendidos, né, independente de quem esteja, enfim, eles são feitos em uma linguagem que qualquer um, né, consegue entender, dado que conheça a linguagem que são feitos, né. Então, isso acaba sendo bem generalista e o Capella faz uso disso, né. Bom, a gente pode ter que falar aqui do Python também, né, que foi a linguagem que a gente usou para programar, que é uma linguagem alto nível, né. Então, ela é uma linguagem extremamente utilizada e por ser alto nível, né, a gente consegue escrever códigos de alta complexidade, né, com poucas linhas de código, né. Existem muitas bibliotecas para essa linguagem, então ela é muito utilizada e, enfim, muitas coisas já existem prontas para ela, né. Inclusive a engine de simulação de máquinas de estados do nosso trabalho, que a gente vai falar posteriormente, já existia implementada na linguagem Python, né, que é a Sysmic. E, além disso, né, ela também é uma linguagem muito versátil, ela pode ser usada em desenvolvimento de sites, aplicativos, em projetos de machine learning, então é uma linguagem muito versátil. E, como eu já falei, né, ela, enfim, possui bibliotecas sólidas, de forma que a gente consiga executar, a gente não precisa implementar muitas coisas do zero para executar coisas complexas aqui. Tá? Então, basicamente é isso. Agora falando sobre o Capella, certo? O Capella foi o software que a gente trabalhou em cima, né? Ele é uma ferramenta open source que utiliza, né, essa metodologia model-based, e é uma ferramenta muito útil porque permite a visualização dos modelos ali, né, de forma muito intuitiva, é, diminuindo, né, a complexidade daquilo que já é complexo, né, dos modelos, né? E ela é formal, né? Ela utiliza uma linguagem ali, tanto para as máquinas de estados, como também nos diversos outros aspectos, né, nos aspectos gráficos, né, da interface. E também, né, ela é uma aplicação que permite, né, que o usuário consiga estender ela, né, de forma que a gente pode fazer o que foi feito nesse trabalho, que é criar uma extensão, né, dessa plataforma, desse software, que aumente a capacidade do software, né, que, enfim, possa, nós usuários, né, consigamos criar ferramentas para dentro do Capella, né, que não necessariamente existam no Capella, né. Então, isso é muito útil também, principalmente para fazer coisas novas, né. E outros pontos também, né, interessantes sobre o Capella é que existe uma biblioteca, né, do próprio Capella que chama Python for Capella, que essa biblioteca permite que nós possamos criar extensões, né, para o Capella utilizando a linguagem Python, tá? Então, enfim, isso é uma coisa muito boa porque a linguagem é uma linguagem muito mais popular, né, e muito mais fácil de se trabalhar. Então, isso
com certeza vai levar o Capella aí para outro nível aí de extensões, né? Cada vez mais pessoas vão fazer extensões para ele. Como eu já falei ali, né? A UML, ela é uma linguagem, né, de construção de state charts. Então, o Capella utiliza essa linguagem, né, e permite, né, que sejam efetuadas simulações, né, no Capella, né. Além disso, é importante ressaltar também que o Capella ele não possui, né, como a gente já falou no início, capacidade de simulações, tá? Então, normalmente as máquinas de dados são feitas no Capella e você não consegue simular elas automaticamente, né? Você simplesmente construiria ela e teria que dar seu jeito ali, né, para simular a sua máquina de dados, né? Então, é, enfim, esse é um ponto ali, foi o ponto assim que fez esse trabalho, né, ser iniciado. Tá? Então, agora a gente vai falar da seção de materiais e métodos utilizados aqui, né? E primeiro, nossos planos de atividades, né, para esse trabalho, que consistiu em, a partir do Capella, né, criar alguns componentes ali que, em torno, né, do Capella, que, é, enfim, efetuassem a tarefa proposta, né, de se efetuar simulações. Né? Então a gente fez ali primeiramente, né, um State Machine Reader, né, que ele lia o Capella, né, lia as informações do Capella, né, e simplesmente acessava isso, né, e tinha acesso a isso em Python, tá? Depois a gente criou um serializer que pegava essas informações do Capella e transformava elas em um objeto YAML para, né, ser lido posteriormente por um interpreter, que no caso é a biblioteca Sysmic, né? Essa biblioteca ela é uma biblioteca que já existe, ela, enfim, é uma biblioteca em Python que efetua simulações em máquinas de dados, né? Então, para dar uma introduçãozinha sobre essa biblioteca, você cria um arquivo na extensão IAML, tá? E esse arquivo você sobe você passa para a biblioteca, né? Esse arquivo e ela consegue criar todos os estados das simulações, né? E lhe retorna todos esses estados e você consegue interagir com eles, né? E percorrer eles, né? Então, enfim, foi esse o objetivo aqui, né? E foi possível construir isso, tá? E depois, né, de construir todos esses steps da simulação, a gente tinha que traduzir esses steps para uma interface, né? Então a gente tinha um serializer ali que transformava aqueles steps da simulação em um objeto de interface, né? E a gente tinha um displayer ali, né, que mostrava aquilo para o usuário, né? E de forma que o usuário pudesse observar a simulação e caminhar através dela. Tá? Bom, passando aqui, a gente agora vai falar sobre a arquitetura do software, tá? Arquitetura do software criado. E aqui a gente tem uma arquitetura, uma visão panorâmica aqui da arquitetura do nosso software. Basicamente ali na esquerda a gente tem o Capella, Capella em si, a ferramenta, enfim, que já existe, né? E a gente tem toda a estrutura criada para conseguir fazer a simulação, né? Aqui na direita, né, nessa caixa grande, a gente tem o simulator, né? O simulator, ele é quem gerencia os estados, tá? Então, ele que define, olha, vai para o próximo estado, vai para o estado anterior, não, acabou a simulação, é ele quem faz todo esse gerenciamento aí, né? E também a gente tem um Capella Model API, que é um componente que interage com Capella diretamente, escutando comandos, por exemplo, né? Ou, enfim, criando interfaces ali para que a gente consiga comandar, né, nossa simulação, tá? Então, a gente tem uma interface ali, né, que interage diretamente com o Capella, lendo também a seção do Capella, né, que é um ponto muito importante, né, que é dali que a gente tira as informações da máquina de dados do Capella e transforma isso, né, em algo que o simulator consiga entender, tá? E aí, né, no simulator em si, a gente tem diversos métodos ali, né, na parte dentro desse quadrado aqui do simulator à esquerda, né, a gente tem um método chamado run, né, esse método que ele chama todos os outros, tá? Então ele é o ponto de partida ali, e dentre os métodos que ele chama, um deles, né, carrega a máquina de estados, tá? Então esse load state machine, ele carrega a máquina de estados, né? Como é que ele faz isso? Ele, como assim carregar a máquina de estados, né? Carregar a máquina de estados significa construir todos os steps da simulação. Então ele
vai chamar alguém ali que vai entregar para ele todos os steps da simulação construídos, para ele simplesmente gerenciar, passando step, ou voltando step, ou finalizando, né? E aí, né, essa, esse componente, né, é, ele chama para criar os steps o State Machine Model, né, que aqui embaixo é esse quadradinho interno que é ele, né? Esse State Machine Model ele se comunica com um parser e com um SM, né? Esse objeto SM ele é a nossa engine de simulação, tá? Então, a partir de um parser e de uma engine de simulação, ele consegue construir todos os steps, né? Aí, falando do parser, por exemplo. O parser, o objetivo dele é transformar a sessão em algo entendível pela engine de criação de estados, né? Então, no nosso exemplo da Sysmic, né? O parser, ele iria pegar as informações do Capella e transformar essas informações do Capella em um arquivo IAML, tá? Para Sysmic ler, né? Que é a nossa engine lá de simulação, ler esse arquivo e retornar para nós todos os steps construídos, certo? E aí, esses steps, né? Esses steps, eles voltariam aqui para se tornariam as sessions, né? Que a gente chamou aqui, e o nosso gerenciador poderia percorrer os estados ali daquele objeto ali que contém todos os steps da simulação, tá? E aí um ponto muito interessante de ressaltar, né, sobre o parser e sobre a nossa SM, que é a nossa engine, o parser, a gente utilizou um design pattern aqui de parser factory, né? Esse design pattern de factory, né, ele é muito interessante porque ele permite que a gente consiga construir, né, diferentes parsers, tá? Podem existir vários parsers, por exemplo, pode existir um parser para Sysmic, pode existir um parser para outra biblioteca, né? Então a gente pode construir quantas a gente quiser e depois chamar o que a gente quer utilizar no momento, tá? E a mesma coisa o mesmo design pattern de factory foi usado também para as engines de simulação, né? Então a gente tem a Sysmic ali, mas a gente também poderia ter qualquer outra engine de simulação. A gente poderia ter, por exemplo, o Simulink ali sendo acoplado ao nosso sistema e a gente simplesmente depois, se quisesse usar a engine de simulação do Simulink, alterar o arquivo de configuração, né? O configuration file. E esse configuration file, ele que define, né, qual vai ser o parser e qual vai ser a engine escolhida no nosso sistema, né? Então a gente configura esse arquivo e ele escolhe ele diz para a nossa fábrica, né, o que ele deve preparar, né? Que tipo de parser ou que tipo de SM a fábrica deve gerar ali, né? E aí, juntando esses dois, né, a gente consegue construir todos os estados da simulação, tá? Então, essa é a arquitetura do nosso sistema. Vale ressaltar também, né, que a gente tem alguns métodos, por exemplo, esse aqui de sessão, né, onde é feito uma leitura da seção do Capella, né, e traduzido isso, né, de uma forma que a gente consiga posteriormente parsear, né, para IAML, no nosso caso, né. Então existe essa leitura da seção, a interação, que ocorre uma interação direta com o Capella. Existe também a renderização de estados, né, uma vez que a gente consegue visualizar os estados da simulação, né, e esses estados eles precisam, enfim, passar por um módulo ali de renderização, né. E, enfim, esse módulo também foi criado. E também, né, a gente também tem um módulo ali de criação de interface de comando, né? Uma vez que a gente pode percorrer esses steps, né, clicando em Next ou em Previous, e a gente consegue caminhar através dos steps da simulação, né? Ou decidir quando a gente pode finalizar, né, a simulação. Então, e o último ponto aqui, né, é o listen, que escuta os comandos, né? Por exemplo, os comandos que nós, usuários, damos, né, para o sistema, por exemplo, o comando de next para o próximo step ou previous para o step anterior, né? Então, essa é a arquitetura, né? Essa é uma visão geral da arquitetura que a gente usou. Então, e aqui a gente aplicou, né, diversos design de softwares aqui, né? Cujo objetivo era tornar a aplicação mais simples, né, e o mais acoplável possível, né, para que posteriormente o software cresça organicamente e, enfim, e que também possam ser acoplados parsers e factories diferentes nele, né. Vale ressaltar também que a gente também criou uma estrutura de testes unitários aqui, né, para manter a integridade do software e diminuir a quantidade de bugs nele, né? Então a gente utilizou PyTest, né, que é uma biblioteca de Python também para realizar os testes unitários e manter o nosso sistema
e manter o funcionamento correto do nosso sistema. Né? Então, basicamente sobre a arquitetura é isso. Agora, né, entrando na parte de resultados e discussão, a gente tem aqui, né, as máquinas de estados que a gente utilizou para simular. Né? Essa aqui é uma máquina de estados. Voltei. Essa aqui é uma máquina de estados do próprio Capella, né? Eu peguei um projeto de exemplo do Capella, né? Nesse projeto de exemplo existia essa máquina de estados aqui, né? Que é um sistema de entretenimento em voo, né? Dos modos de operação desse sistema, né? Então a gente tem aqui essa máquina de estados e o objetivo é simular ela, né? E ela foi uma máquina de estados que não foi criada por nós, mas sim existia padrão já no Capella, né? Para que a gente pudesse analisar. E também a gente criou uma máquina de estados aqui, simples, cujo objetivo dela é realizar checagens, tá? Checagens no sentido bem geral, assim, a gente não limitou, mas é um sistema ali que realiza checagens periodicamente, tá? E quando ele está no modo de cheque, e ele pode, enfim, pode descansar, né? Ou ele pode ser comandado para entrar no modo de checagem, né? E aí ele fica realizando cheques periódicos, né, em outros sistemas, né, em outros sistemas ali, né, que, enfim, essa máquina de dados foi criada por nós e para que a gente pudesse também, né, analisar, né, como seria a simulação de uma máquina de dados criada do zero, né, não só uma máquina de dados, enfim, criada pelo próprio software, né, criada ali como padrão pelo software. Né? Então a gente criou uma máquina de dados bem simples para poder analisar o funcionamento dessa biblioteca. Tá? Então, falando um pouco sobre como funciona, né, a operação do simulador, né, como que a gente consegue executar, né, as simulações do nosso simulador. É muito simples. A gente precisa, primeiramente, abrir o Capella, né? A gente precisa ter criado algumas máquinas de estados no nosso software, no Capella, desculpa. E aí a gente consegue, indo no Project Explorer, clicar no botão direito em Logical Architecture, ou em qualquer outro ponto ali, né? Outra opção daquele mesmo nível ali. Clicando com o botão direito em qualquer uma dessas opções, a gente aqui do lado esquerdo, né? Desculpa, do lado direito agora, na figura do lado direito, a gente consegue ver quais são as opções que aparecem, né? Aparecem diversas opções ali, e uma delas, uma das últimas é Simulator, né? Que é a extensãozinha que a gente criou em Python, né? O funcionamento dessa extensão se dá a partir do clique nessa opçãozinha Simulator, tá? Então, clicando nessa opção, a gente cai nessa tela à esquerda, né? Que é enfim, uma telinha muito simples ali, em que a gente pode comandar a simulação. Né? Então, a gente pode clicar em Next para ir para o próximo step, ou em Previous para ir para o step anterior, Finalize para acabar a simulação. E como o nosso sistema ele possuía duas máquinas de estados, né? Ele mostra todas as máquinas de estados que podem, que existem naquele sistema, né? E elas aparecem ali em paralelo, né? E são executadas também, né? Em paralelo, para que a gente possa analisar e a gente consegue trocar a visualização, né? Conforme o sistema está sendo executado, certo? E aqui à direita a gente consegue observar a simulação, né? Um exemplo de como aparece, né? Visualmente a interface para o usuário, né? Que está analisando a simulação, certo? Então aqui a gente tem a máquina de estados do sistema de entretenimento em voo, né? E aqui, enfim, a gente tem ali duas coresinhas, né? A gente tem a cor amarela e a cor azul nos estados, né? A cor azul, ela representa o estado anterior, né? E a amarela representa o estado atual, tá? Então, o estado atual da simulação, representado pela cor amarela, e a cor azul representa o estado anterior ao estado amarelo, né? Isso vai ser útil, vocês vão ver posteriormente, para que a gente consiga em máquinas de estados que permitam, né, estados paralelos sendo executados simultaneamente, é interessante saber, né, enfim, o que é que está acontecendo ali, né, qual foi o estado anterior ao estado atual, né. Então, daqui a pouco a gente vai ver melhor a utilidade dessas duas cores também. Né, mas a amarela significa o estado atual, né, e aqui está só um exemplozinho de como funciona isso, de como funciona a visualização. Bom, falando um pouco agora sobre os arquivos de configuração, né? A gente tem um arquivo muito simples aqui de configuração, né? Que ele traz dois campos ali, né? Que é o state type, né? E o parser type.
em que a gente simplesmente seleciona, que a gente diz para a nossa factory qual que é o parser e qual que é a engine, né, que ela vai fabricar, tá? Então, aqui à direita, né, a gente consegue ver como que funciona a nossa factory, né? Ela associa, né, essa string, né, Sysmic, ao parser correto, e ela associa a string Sysmic à engine ali, né, da máquina de estados, né, o simulador efetivo da máquina de estados, ao nome Sysmic, né. E a partir da configuração a partir desse arquivo, né, posteriormente, caso existam mais módulos na factory, né, que faz sentido, né, uma vez que seja interessante implementar outro simulador, e, consequentemente, né, outro parser, simplesmente configurando esse arquivo, você vai conseguir trocar, né, de parser e de engine de simulação. Tá? Então, a gente colocou esse arquivo em alto nível ali para o usuário simplesmente, se quiser trocar com facilidade. Tá? Agora falando um pouco sobre a simulação em si das máquinas de estado. Né? Primeiramente, falando sobre a máquina de estado de checagem. Né? Vamos ver um pouco como é que ela funciona, né, e quais serão as imagens geradas pelo software. Bom, a gente pode ver aqui, né, os 4 primeiros steps da simulação, e a gente pode observar que, enfim, primeiramente a gente pode observar como é que é a interface do software, né? A gente tem ali uma interfacezinha de comando embaixo, né, com os comandos next, preview, finalize, e clicando em next a gente vai passando de step, né? Então a gente vai para o próximo step, enfim, e aí basicamente a gente consegue observar as imagens da simulação, tá? Então, observando um pouco a simulação, né, a gente tem a nossa máquina de estados entrando na region root, né, ali no primeiro step. No segundo step, a gente tem ela entrando na região default, né, essas regiões elas são default do próprio Capella, e aí ele começa, né, a efetivamente percorrer os estados, né, então ele entra no estado no initial, e depois ele vai para o idle, né, então até aí tudo bem, né, até ele saiu do initial, foi para o idle. Posteriormente do idle, ele entrou no listen, né? A gente pode ver ali na esquerda, né? No quinto step agora, ele foi para o listen e depois voltou para o idle, né? Só que aqui acontece algo interessante, né? Essa máquina de estados, ela permite a execução de estados em paralelo, né? Então, a gente pode ver, por exemplo, que, né, no segundo step dessa figura, ele está no estado idle, né? Mas no próximo step ele entrou no mode check. Então, como isso é possível, já que não tem nenhuma seta saindo do idle para o mode check, né? Isso ocorreu, né? Porque ele não está saindo do idle, né? Ele está saindo do estado listen. E daí está a utilidade da cor azul, né? Que a gente consegue ver de onde é que ele saiu. Então, ele saiu do step mais à esquerda dessa imagem, né? Daquele step ali onde ele está no listen, e a terceira imagem dessa figura, né? Ele sai do listing e vai para o mode check, né? O que está acontecendo aqui é que ele está executando agora dois estados em paralelo, né? É, uma vez que ele tinha, quando ele estava no listen, né, ele podia tanto ir para o idle como ir para o mode check, né? Não existia nada ali que determinasse para qual ele fosse. A simulação meio que se dividiu em duas linhas do tempo ali, né? E uma foi para o idle e a outra foi para o mode check, tá? Então, foi isso que ocorreu aqui e pode ser um ponto de atenção, né, para quem está aqui nessa simulação, é um ponto interessante ali e quem sabe em um trabalho futuro isso possa ser, enfim, é, o programa possa alertar o usuário, né, caso isso ocorra, né, uma vez que talvez não seja um comportamento esperado. Inclusive, para permitir esse tipo de simulação inesperada, a gente fez uma alteração, né, no Capella, na Sysmic, desculpa, para que ela não desse erro quando isso ocorresse, né? Porque normalmente ela daria erro não permitindo estados paralelos ali, mas a gente tirou esse erro para que a gente conseguisse, para que a gente pudesse observar isso, né? Caso faça sentido, né, para o criador enfim, da máquina de estados, né? E bom, continuando aqui a percorrer, né? Ele entrou no mode check e agora ele vai percorrer ali dentro do mode check, né? Então ele foi para a region. Passando aqui, a gente tem ele percorrendo ali, né, o initial dentro do mode check, entrando no wait, né, e né, na terceira imagem a gente volta para ele saindo do idle, né, que era o que havia continuando, né, aquela linha do tempo que a gente viu anteriormente, né, que é aquela outra linha do tempo ali. Né.
E aí, né, na próxima imagem, ele já volta para dentro do mode check, né? Então ele está executando aqui duas linhas paralelas aí, né? E é interessante observar aqui, né? Passando aqui, voltei um slide agora, vocês podem ver aqui na última figura, existe ali uma transição do wait para o check system, né? E aí depois, né, existe uma outra transição na terceira figura do check system para o wait. Aí passando também, existe outra transição, né, ali do wait para o check system, na primeira figura da esquerda, e na figura da direita, né, na mais à direita, a gente tem outra transição do wait para o check system, do check system para o wait, né. A gente pode observar, né, que isso ocorre indefinidamente aqui, né, nas próximas imagens, né, e esse é outro ponto interessante de ressaltar nesse caso, em que a gente tem um loop, né? Existe um loop nesse sistema aqui, né? Então talvez fosse outro ponto de warning aqui, né? E não só aqui, né? Mas também ali entre o idle e o listen, né? Que eles vão ficar também trocando ali, né? Um para o outro. Então a gente cai aqui em dois loops nessa simulação e talvez isso seja interessante que o nosso sistema avise para o usuário, né? Mas ele pode perceber isso aqui visualmente também, né? Então essa é a grande utilidade dessa ferramenta, né? Você poder revisar as máquinas de estados e encontrar esse tipo de situação, né? Bom, passando aqui agora para a nossa segunda máquina de estados, né, em que é do sistema de entretenimento em voo, tá? Então a gente tem aqui agora uma máquina de estados um pouco maior, né, em que a gente tem o mesmo início ali, um início bem parecido, em que ele entra em root, depois ele entra em default region, e aí ele entra, né, nos estados da simulação, init, startup, tá? Então ele começa a percorrer a simulação aqui, certo? Ele sai do startup e vai para o ready, tá? E do ready ele vai para o choice, né? Do choice ocorre a mesma situação da simulação anterior, né? Que a gente tem três estados paralelos ali, onde não há nenhum, é, é, enfim, nada dizendo qual estado seja o mais prioritário para que ele deva ir primeiro, né? E há permissão do sistema, né? Do software, enfim, escolher aleatoriamente qual estado ele vai. Então a Sysmic faz isso, escolhe aleatoriamente em qual estado o software vai. E aí ele entra primeiramente no Full Operational, né? E depois ele entra no Maintenance, certo? E aí surgem duas linhas do tempo novamente, né? E ele começa a executar essas duas. Vai surgir uma terceira, né? Daqui a pouco, que é do Choice para o Final, que é a terceira imagem aqui, né? Mas, enfim, são três linhas do tempo, na verdade, né? Existem três escolhas ali no Choice e ele pode escolher qualquer um ali, né? E indo para o Final, a simulação não acaba porque ele está executando três linhas do tempo em paralelo, né? Então, as outras continuam percorrendo aí, né? Mas a que chegou no final já finalizou ali também. Então, bom, a gente pode ver ali no maintenance que ele percorre, né? A sub-região ali do maintenance, tá? Então, ele passa por um choice ali que contempla os vários estados. Além disso, né? Ele também do full operational que ele havia entrado, né? Ele parte para vários outros estados, né? Ele volta para o ready, que é aquele que ele estava lá no início, né? Tem uma setinha ligando o full operational ao ready. E também ele vai para outros estados, por exemplo, o degraded, né? E também para o halted, né? Ele sai do full operational e vai para o halted. Vocês podem ver pela cor azul e amarelo, né? Que a cor azul é a anterior. Então a gente pode observar também é, que provavelmente ali entre o full operational e o halted existe um loop, né? Uma vez que existe uma ligação, né? De um para outro, né? Então a gente vai acabar encontrando um loop ali. E também existem outros loops nesse sistema também, né? Por exemplo, ele consegue do ready chegar no full operational e do full operational voltar para o ready, né? Então, outro problema aí, né? Enfim, isso aqui possibilita que a gente consiga revisar, né, esse sistema do Capella, né? Essa máquina de estados que existia lá no próprio Capella e conseguir analisar, né, os problemas que existiam nela, uma vez que a gente não, enfim, existem as escolhas, né, que o software pode executar, por exemplo, no choice, elas não existe uma prioridade para elas, né? Não existe uma escolha a ser executada primeiramente, né? Então a gente pode, enfim, observar esses pontos aí, tanto de estados paralelos como de ciclos nessa máquina de estados também, né? Então, basicamente o nosso programa continua percorrendo a máquina de estados, tá? Então a gente consegue observar, né, que ele volta para o full operational, depois ele volta para o choice ali
no último à direita, né? E isso fica ocorrendo indefinidamente, tá? Então, basicamente é isso, assim, a respeito dessa máquina de estados. E, né, os dois problemas que a gente pode ressaltar aqui também são a existência de estados paralelos, que a gente não sabe se isso é bom, se isso é algo que faz sentido para a nossa máquina de estados, né? E talvez a engine de simulação não permita. E também, né, a existência de ciclos aqui, de loops, né, que o software, o sistema vai ficar preso ali, né, indo dentro daquele loop ali, pode ser um problema também, tá? Então a gente tem algumas conclusões que a gente pode tirar, né, desse trabalho. Primeiramente, né, o desenvolvimento desse trabalho, né, ele foi muito difícil, né, uma vez que a gente teve que utilizar técnicas de arquitetura de software para criar algo que fosse acoplável, para criar um gerenciador ali dos estados, né, que funcionasse bem, né, e também, né, um dos objetivos era criar um sistema flexível, né, para que a gente pudesse adicionar diferentes parsers e diferentes simuladores ali, né, de máquinas de estados. Então, o desenvolvimento desse trabalho é, ele se pautou nesses pontos, né, para que fosse possível a execução de máquinas de estados, né, enfim, do próprio Capella, tá? E o principal valor, né, gerado por esse trabalho, na minha opinião, foi a capacidade de conseguir simular, né, não só simular, mas conseguir trazer essas simulações através de uma interface intuitiva, de uma interface é, fácil de comandar, né, e com uma visualização fácil também, com a boa visualização, né, uma vez que a gente utilizou a biblioteca Plant, UML, e essa biblioteca ela transforma a própria Sysmic, né, consegue transformar a sua é, o seu arquivo de simulação IAML, né, em um é, em um arquivo que possa ser lido por essa biblioteca Plant UML, né, e posteriormente transformado em uma imagem, né. A gente conseguiu fazer essa integração aí, né, com essa biblioteca, que já foi uma conquista muito grande para esse trabalho, né, possibilitando que a gente pudesse ver a simulação da máquina de estados. E também, né, um ponto muito importante aqui também é que, graças ao estudo de técnicas de engenharia de software, a gente conseguiu criar um software flexível, né, com testes unitários também, né, de fácil entendimento, né, não, a gente buscou, né, diminuir a complexidade do software ao máximo para que posteriormente ele pudesse ser incrementado, né, e a linguagem Python ajuda muito nisso, tá? E futuros trabalhos a gente é, imagina, né, que essa flexibilidade do software possa gerar diversos outros trabalhos, uma vez que outras engines podem ser acopladas ao nosso software, por exemplo, a do próprio Simulink, né, que também possui essa capacidade de simulação de máquina de estados, né, e outro ponto também é importante ressaltar que existem coisas, por exemplo, a se fazer na parte de transições, né, uma vez que as transições que ocorrem, né, no software hoje, o software ele dá igual importância para qualquer transição possível ali, né? E é, de forma que seja necessário trazer do Capella, né, as informações a respeito de transição, né, traduzir isso de uma forma que a SISM consiga entender, né, e consiga executar também, tá? Então, esse ponto também foi muito importante, né, uma vez que a gente focou aqui simplesmente na transição entre os estados da biblioteca, né? Da máquina de estados, na verdade. Então, o nosso objetivo aqui era conseguir transitar entre os estados e passar isso para a Sysmic, né? E que foi possível. Mas fica em aberto a parte de transições, de eventos e de actions, né? Tudo isso deve ser incrementado no nosso software. Além disso, outro ponto também muito interessante também para ser incrementado é do software avisar para o usuário, né, pontos de atenção, né, como a gente viu aqui, a gente trouxe algumas máquinas de estados que existiam alguns problemas ali, né, por exemplo, loops é, enfim, ou estados paralelos ocorrendo ali, né. Os estados paralelos, as próprias que não deixavam isso acontecer, né, mas a gente tirou isso para conseguir observar, né, e para conseguir mostrar que isso pode ser um problema também para o usuário, né. Então, criar, né, um sistema para identificar esses casos e avisar isso para o usuário pode ser muito útil, né, muito interessante para os trabalhos futuros.
Então, eu queria agora demonstrar, né, como que é esse trabalho na prática, demonstrar ele funcionando e falar do código dele, como foi feito, tá? É, então, eu vou abrir o código aqui, né, e, bom, parte da apresentação é isso, agora eu vou falar do código aqui. É, Rubens, em tese o tempo já acabou, mas pode mostrar. tá A ok. gente tá, a gente tá curioso. Tá. Estou com duas apresentações aqui, né? Pera aí. Não. Tá. Então aqui, né, tá aqui o GitHub, eu deixei ele público hoje para, enfim, para quem quiser ver o código, mas a gente entrando aqui na pasta Python for Capella, né, a gente clica aqui nessa areazinha de Sample Scripts, a gente consegue acessar, né, a entrada do nosso simuleiro, né. Basicamente aqui está o ponto de entrada, né, o método run do nosso simulador, tá, e ele, a partir desse run, ele, tudo acontece, né. Vale ressaltar também aqui que é muito importante manter esses comentários aqui em cima, uma vez que eles configuram a forma como ele vai ser exibido no Python for Capella, né? Então a gente coloca, por exemplo, o nomezinho que vai aparecer no pop-up, se ele diz para o software, né, que vai ser um pop-up, coisa do tipo. Então, esse ponto inicial aqui é muito importante, né? E aqui a gente tem uma configuração, né, um arquivo de configuração lá que eu citei, né, que diz o state type e o parser type, né? Então a gente chama aqui o método run, tá? É, e aqui, né, dentro dessa pasta simuleiro, a gente tem a nossa main, né, a nossa main do projeto. Que a gente tem aqui o método run, né, que primeiramente faz uma construção da interface de comando, né, para o usuário poder comandar a simulação, e também fica escutando os comandos do usuário para poder gerenciar os estados, né, através desse command handler, né. Esse command handler, ele faz um mapeamento dos comandos, né, para o nosso gerenciador de máquina de estados. Então, se o usuário clica em Next Step, por exemplo, ele vai falar para a máquina de estados e próximo estado, né? E basicamente é isso que esse cara faz, né? É legal também falar sobre a criação da interface de comando, né? Uma vez que a gente criou, né, a classe Capella Model API, né, que é responsável tanto por receber os comandos como por apresentar, né, a simulação para o usuário. A gente pode ver um pouco mais sobre ela entrando aqui nessa pasta core, né, em Capella API. A gente consegue ver, né, como que funciona o nosso Capella API. Né? A gente tem aqui a construção da interface de comando, né, em que a gente usa uma biblioteca chamada PySimpleGuy, né, que a gente cria os botões e cria a área de exibição de imagens, tá? E, enfim, a interface de comando é criada aqui, né? Também a gente consegue ouvir os comandos aqui, né? Então tem essa função listen que, dependendo do evento que o usuário ativar, né? Enfim, ele informa, né? Que para o nosso gerenciador de status que isso foi realizado. A gente tem uma função aqui de renderizar estados, né? Que loga, né, as informações dos estados, né? Para que a gente, enfim, possa conseguir ver e também cria as imagens, né? Para o usuário conseguir observar, né? Então tem essa renderização de estados aqui. E também, né, ela é nesse cara aqui, né, que a gente consegue mudar as coresinhas da Plant UML para conseguir visualizar também, né? Então é basicamente essa parte aqui que envolve toda a interação com o usuário. Bom, agora sobre a parte do gerenciador de comandos, né, que é essa state machine aqui, ela é criada através de uma função chamada load state machine, que instancia a classe SM, né? A classe SM, ela é essa aqui, e ela está com toda a abstração da lógica de máquina de estados nela, né? Então ela que gerencia os estados, né? Faz um next step, faz um get step, faz um previous step, né? Ela que finaliza a simulação. Então o gerenciamento, né, da máquina de estados está todo aqui. E também é interessante ressaltar que existe essa classe aqui, né, que é a State Machine Model, que possui o método de build steps, né? Então é aqui que todos os estados são construídos, né? E é aqui que entra o state type e o parser type, né? Então essa classe recebe o state type e o parser type, instancia, né, com as factories
o parser correto e a SM correta, e, né, existe essa função aqui de build steps, que faz a construção de todos os estados, né, para posteriormente a gente conseguir percorrer esses estados, né, e depois renderizar também eles. É muito interessante ressaltar também, né, a respeito das máquinas de estados e dos parsers, né, que foi uma parte muito complicada de ser construída, né, por exemplo, aqui, né, a respeito dos parsers, né, a gente tem a nossa fábrica de parser aqui, né, que ela instancia o parser correto, e entrando aqui no Sysmic Parser, né, que é o parser para Sysmic, que traduz do Capella para Sysmic, a gente tem aqui um método bem extenso, né, uma vez que foi muito complicado fazer esse parseamento de informações, de traduzir a forma como o Capella armazena máquinas de estados nele para a forma como a Sysmic armazena máquinas de estados nela, né? Então essa tradução foi muito difícil de fazer e no fim, né, a gente gera um arquivo YAML lá para a Sysmic para que ela possa interpretar, né, importar isso e realizar e gerar os estados, né? Então esse é o objetivo do parser, né? E o objetivo da engine, né, que eu havia falado anteriormente, né, que é instanciada também por uma factory, é realmente fazer a construção dos estados e interagir com a Sysmic, né? Aqui é o único ponto do código, por isso que eu falei que está bem acoplado, né, onde ocorre a interação com a Sysmic. Essa interação ocorre aqui, né, uma vez que ele importa a Sysmic, e a partir do arquivo YAML que ele gerou, né, que ele, enfim, que a gente conseguiu gerar, ele chama esse método interpreter, que traduz toda a sessão, né, e gera todos os estados da sessão, né. Então aqui a gente, todos os steps, na verdade, né? Então aqui, nesse objetozinho aqui a gente tem todos os steps da sessão para depois serem gerenciados e, enfim, renderizados para o usuário, né. Então foi assim que o código foi criado, né, tentei passar aqui rapidinho sobre tudo, e por fim aqui, vou parar de compartilhar mais uma vez, só para mostrar eu usando o simulador na prática no Capella, né? Rapidinho também. Entrando aqui no Capella, né, a gente tem, enfim, as duas máquinas de estados aqui. Eu estou aqui no Dark Mode, então não dá para ver tão bem. Mas clicando com o botão direito aqui, a gente consegue clicar em Simulator. E, deixa eu só ver se... Tá, tem que compartilhar a tela inteira, um segundo. Foi. Bom, clicando aqui com o botão direito no Project Explorer, a gente clica aqui em Simulator, tá? E a gente vai conseguir ver a máquina de estados na prática, né? E carrega aqui, né? E pronto, ele abre aqui um simuladorzinho, né? A gente clica aqui em Next e ele começa a executar a simulação. Então ele passa aqui, né, pelo primeiro estado do root, né, que entra nas regiões. A gente pode trocar entre as máquinas de estados aqui para ver o funcionamento de cada um aqui, né? E a gente clica em Next, ele demora, enfim, de 1 a 3 segundos aí para trocar de estado. Isso é uma otimização que pode ser feita também no nosso sistema, né? E ele troca aqui para Default Region, né? E clicando em Next aqui a gente pode caminhar entre os estados, né? Então, agora ele entrou no init, né? E clicando em Next, ele entra no Startup, né? A gente pode ver aqui também como é que está acontecendo na máquina de estados de check, né? Uma vez que ele entrou agora no idle, né? Clicando aqui em Next, a gente pode ver que ele vai mudar de estados, de estado entrando no list, né? Então, é basicamente isso. Aqui, na outra máquina de estado, ele mudou para o ready, e a gente pode também voltar, né, para o estado anterior da simulação, e, enfim, caso não faça mais sentido, você pode simplesmente finalizar a simulação. E aqui a gente tem um logzinho de tudo que ocorreu na simulação, né? De todos os estados e, enfim, tudo que aconteceu até todos os microsteps da simulação, tudo que ocorreu, né? A gente pode ver aqui também. Então é isso. Muito obrigado a todos. É isso. Excelente, Rubens. Tá. Vamos começar aí com os... Vou parar a gravação porque a gente vai recortar aqui. Eu vou recomeçar a gravação de novo. Só porque a gente vai